Ernesto, a gente estava falando muito dessa situação atual que a gente está vivendo no Brasil. A gente pode começar falando do mundo e vir para o Brasil, porque tem muita coisa gigantesca acontecendo também com Israel e no ambiente, no plano internacional. Queria começar te ouvindo sobre essa decisão do Tribunal Penal Internacional com relação ao primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Eles colocaram o Netanyahu, eles condenaram o Netanyahu e emitiram ordem de prisão contra ele. Então, o Tribunal Penal Internacional faz parte do sistema das Nações Unidas, o sistema ONU, que é um sistema que, infelizmente, depois de ter permitido a criação do Estado de Israel, né, e do Estado palestino lá atrás, né, os palestinos é que não quiseram, na ocasião, nos anos 40, mas enfim, depois de ter permitido a criação do Estado de Israel, poucos anos depois começou, por influência da União Soviética e do bloco comunista na época, começou a querer invalidar, deslegitimar o Estado de Israel, isso desde os anos 60, né? Tem o famoso episódio ali, poucos meses depois do atentado dos palestinos da OLP, da Organização de Libertação da Palestina, contra os atletas israelenses em Munique, na Olimpíada de Munique, um atentado bárbaro, matou vários. Poucos meses depois estava o Yasser Arafat, o líder da OLP, discursando no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, muito bem recebido, muito aplaudido e tal. Isso foi muito chocante desde aquela época. Então, Israel é um alvo permanente de todos os órgãos da ONU, é tratado de maneira diferente, né? É tratado como se fosse o único país que tem problemas no mundo, muita coisa muito pior é ignorada, e, sobretudo, não é reconhecido na prática o direito de Israel de existir, né, há décadas. E o Tribunal Penal Internacional, infelizmente, de repente faz parte desse processo de uma espécie de ataque sistemático a Israel, né? Qualquer lugar da ONU, qualquer reunião da ONU, assim, o primeiro item da agenda é o item lá do tema daquele dia, e o segundo item sempre é condenar Israel. Praticamente é sempre assim, em algum aspecto. E inclusive, por isso, Israel já diz, olha, esse tribunal é ilegítimo, esse Tribunal Penal Internacional questiona muito, no fundo, todo o sistema das Nações Unidas. Quer dizer, o sistema das Nações Unidas é que se coloca em questão a ser tão parcial sempre contra Israel. Então, infelizmente, isso não surpreende, isso confirma essa tendência que nós tentamos enfrentar por parte do Brasil, quando eu fui chanceler no governo Bolsonaro, não só construindo uma amizade Brasil-Israel, que sempre deveria ter existido, mas não existia, infelizmente, como também tentando não seguir esse padrão nas Nações Unidas, né, que sempre o Brasil, sempre junto com todos os países, né, considerados do mundo em desenvolvimento, votando contra Israel, falou, não, peraí, não, a gente não vai mais votar contra Israel dessa maneira, não. Claro, demos a nossa contribuição, era preciso que todos os países se mobilizassem, né? Mas, então é isso, é sempre uma maneira de amarrar as mãos de Israel para tornar Israel mais vulnerável aos seus inimigos do momento, na época o OLP, agora o Hamas, o Hezbollah. Por quê? Porque a ONU é dominada por interesses que não querem Israel existindo. Infelizmente, essa é a verdade. Queria jogar para a professora Paula perguntar. Eu queria saber, primeiro, bom dia, muito bom ter a tua presença aqui para falar sobre esses assuntos internacionais. Eu fico bem por fora, mas tu é um especialista que eu admiro nesse campo, Ernesto. Eu queria ouvir uma análise tua sobre um assunto que eu vi passando na minha timeline muito ontem, que aí a gente vai para outra guerra, para a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia lançou, aí eu não sei quais são os termos técnicos corretos, mas uma bomba, parece que tem o poder de também lançar bombas nucleares, que o conflito ficou ainda mais tenso. Eu queria que tu explicasse pra gente o que de fato aconteceu ontem lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por favor. Perfeito, Paula, bom te ver aqui também. Então, a Rússia lançou um míssil intercontinental,
que como o nome está dizendo, um míssil que tem um alcance muito grande, né? Um alcance que poderia, então, ir, por exemplo, da Rússia até as Américas ou algo assim. Então, esse míssil ele pode carregar explosivos convencionais, poderosos, claro, mas não nucleares, ou então explosivos nucleares. Então, foi lançado esse míssil com explosivos convencionais contra a Ucrânia, muito destrutivos e tal, mas não nucleares. Agora, ficou subentendido ou entendido que isso é uma ameaça de que o próximo, digamos, seria com armamento nuclear, né? A Rússia colocou isso aí de várias maneiras, através de porta-vozes e tal, e dos vários, né, milhares de influenciadores pró-russos que estão aí, alguns mais oficiais, outros mais disfarçados, dizendo, olha, isso é uma ameaça de uso de armamento nuclear. Quer dizer, seria, né, pegar um desses mísseis intercontinentais, colocar armamento nuclear, e aí não para atacar a Ucrânia, para atacar a Europa ou os Estados Unidos. Né? A ideia é essa. Por isso que eles usaram, porque para atacar a Ucrânia eles não precisam usar um míssil intercontinental, né? A distância é pequena, eles podem usar outros mísseis de alcance menor. Então foi dizer, olha, estamos usando esse míssil contra a Ucrânia com armamento convencional, mas amanhã podemos usar esse míssil contra a OTAN, digamos, com armamento nuclear. Tá? Isso foi em reação a a permissão dos Estados Unidos de uso de mísseis americanos pela Ucrânia contra o território russo, porque até agora, até esse momento, os Estados Unidos nunca tinham permitido que a Ucrânia usasse esses mísseis contra o território russo, né, com alvos no território russo, apenas com alvo no território ucraniano ocupado pela Rússia. E acho que na véspera a Ucrânia tinha disparado realmente um desses mísseis americanos contra o território russo. Então, sim, foi uma resposta a isso, uma resposta de uma proporção diferente, né? De uma proporção diferente, porque agora é um sinal para o Ocidente, de que se continuarem permitindo que a Ucrânia, no fundo, que se continuarem apoiando a Ucrânia, né? Mas especificamente se permitirem que a Ucrânia use esses mísseis contra o território russo, a Rússia pode atacar nuclearmente o Ocidente, né? A guerra já vinha sendo muito assimétrica, porque a Rússia todo dia bombardeia o território ucraniano, matando civis contra alvos civis, todos os dias, né? Mas é uma guerra onde a Ucrânia, né, não podia fazer algo igual em relação ao território russo, né? Que contraria, digamos, a lei da guerra. Se você, né, é atacar de uma maneira, você tem o direito de atacar daquela maneira. Então, mas isso foi um sinal, né, de que a mim e a muitas pessoas, analistas, parece um blefe, né, mas as pessoas, acho que na Rússia estão apostando que o Biden, sobretudo, vai recuar diante desse blefe. Tô curioso também com esses próximos capítulos aí, principalmente dessa questão envolvendo Israel e a guerra na Ucrânia. Satie, você tem uma pergunta para o Ernesto? Tenho sim, Marcos. Ernesto, uma honra ter o senhor aqui conosco na bancada do Fio Diário. Para nós é muito importante, sobretudo para a nossa audiência. Ernesto, aqui há alguns dias atrás, na cidade do Rio de Janeiro, sediou o G20, onde líderes mundiais vieram aqui para discutir aquela discussão de sempre, né, de clima e soluções climáticas. É importante dizer que todos eles vieram com seus jatinhos, o aeroporto foi fechado, todos eles queimaram combustíveis fósseis para estar aqui, numa plena hipocrisia. Mas não é disso que eu quero falar. Depois dessas reuniões do G20, que foram inclusive muito criticadas pelas organizações, dizendo que foi uma das mais desorganizadas, e aqui eu não estou dizendo por uma questão de síndrome de vira-lata e nem para querer vilipendiar o governo brasileiro, porque é o governo que eu não concordo. Não é por isso, estou fazendo uma análise técnica e eu li, inclusive, alguns portais, e inclusive a Reuters, dizendo que foi uma das mais desorganizadas da história. Posteriormente ao G20, o Xi Jinping, presidente da China, o ditador chinês, foi se encontrar com Lula no Palácio da Alvorada, e não no Planalto, como reza o protocolo. Diante da eleição do Donald Trump, essa aproximação com Xi Jinping, como é que fica o cenário brasileiro no ponto de vista econômico, globalista, para 2025?
Então, o G20, bom estar contigo aqui também, Satia, que bom te ver aqui. O G20, ele é um palco, né, onde os diferentes atores vão ali, cada um faz o seu, faz o que sabe, né, cada um faz o seu show, e o dono do teatro, dessa vez, foi o Brasil. O teatro estava mal organizado, realmente, né, estava revelando a essência do que é o Brasil hoje, né, a pobre da diplomata lá do Timor-Leste, que foi assaltada, os jornalistas que parece que não tinham água nem comida na sala de imprensa, e assim por diante, né? Então, é aquele negócio, você quer dar uma festa, né, para esconder, digamos, os problemas da sua casa, mas as coisas transparecem, né? Então, o reboco cai e tal, e as pessoas acabaram vendo um pouco do que é a realidade do Brasil. Dá uma olhada ali atrás e está acontecendo assalto e tudo isso. Então, não se pode esconder tudo o tempo todo, né? Mas o G20, sim, sempre é um palco, e a ideia, então, é de que o país anfitrião, ele sempre tenta mostrar que, olha, eu tenho muito prestígio internacional e tal, conduzindo negociações para, no fundo, o resultado do G20, que é sempre uma declaração, né? Nesse momento, Lula não conseguiu, e a sua diplomacia não conseguiram negociar uma declaração que tivesse algum significado, né, que tivesse algum peso nos grandes temas, que são esses temas de guerra, de segurança e tal. Isso é que está afetando o mundo. Então, mostrou também que Lula pode dizer que o Brasil tem excelente prestígio, mas não faz diferença, né? O Brasil não está fazendo diferença nenhuma, ao contrário, não está conseguindo mostrar essa liderança que eles dizem que tem, né? Isso por quê? Porque a máscara, como eu falei, não só a máscara da segurança e tudo isso no Rio de Janeiro está caindo, não, está caindo a máscara, eu acho, do que significa o governo Lula no Brasil, né? Lula guarda de tempos anteriores, né, a meu ver, injustamente, um prestígio, que é um cara que pensava nos pobres e no meio ambiente também, que hoje conta muito, mas esse verniz está completamente gasto, e as pessoas, né, no mundo inteiro, claro, não sabem tanto sobre o Brasil quanto nós, mas estão vendo as coisas que estão acontecendo, estão vendo as barbaridades que estão acontecendo em termos de institucionalidade, em termos de corruptos sendo soltos, traficantes sendo soltos, esse tipo de coisa. O Brasil, né, se afastou da OCDE, por exemplo, e isso dá um sinal também de que, olha, a OCDE, no fundo, entre outras coisas, é um mecanismo de combate à corrupção. Então, o Brasil não quer mecanismos internacionais de combate à corrupção. Tudo isso contou para esse clima triste, assim, justamente de fim de festa no G20, né? Saiu pela culatra a ideia de mostrar liderança. Não mostrou liderança em termos de concluir uma declaração. E o que mostrou? Mostrou que o Brasil, no fundo, com a visita depois do Xi Jinping, gosta mesmo desse padrão, do padrão China, do padrão totalitário. Quer dizer, é como quase que o G20 tenha sido uma preliminar do que realmente contava para o Brasil, que foi a visita do Xi Jinping, que as pessoas chamaram, né, o Xi Jinping tomando posse do governo brasileiro, e foi um pouco isso. Então, se alguém tinha alguma dúvida também sobre de que lado está o Brasil nessa grande luta que existe hoje, entre totalitarismo e liberdade, acho que não saíram mais com muita dúvida, não. Viram que o Brasil é isso aí, um país que hoje não tem capacidade diplomática, não tem capacidade organizacional, né, está empobrecido, está com a economia arrasada e se entregando para a grande superpotência totalitária que é a China. Eu quero aproveitar, muito legal ouvir isso do Ernesto, porque eu fico pensando, né? Eu fico pensando em tudo que está acontecendo no Brasil, e assim, é uma coisa muito louca. A gente mal saiu do G20, a gente já está, assim, esse negócio do indiciamento de 37 pessoas, né? O Bolsonaro junto, e tudo que está acontecendo, Adriles, queria também deixar aberto para você, não precisa perguntar só sobre Israel ou sobre questões internacionais. Pode ficar à vontade para perguntar sobre o tema que você quiser. Muitíssimo bom dia. Eu queria fazer uma pergunta até mais complexa. Pegando esse caso da ONU, de querer prender o Netanyahu,
por estar defendendo o seu país, tentando se defender de movimentos terroristas. Eu queria fazer uma pergunta mais complexa para o senhor. Muito se crê, a ONU, ela percebe o mundo como uma espécie de democracia de vozes. Não dá certo por uma razão muito simples. A maioria do mundo é uma porcaria. São tiranias, são países totalitários, são países que não respeitam direitos humanos. Daqui a pouco a gente vai falar de uma pauta que o Irã está querendo colocar mulher em instituto de saúde pública porque não quer se vestir daquela forma de burca ou coisa do tipo assim. Os globalistas são burros, eles querem fazer... Eu me submeteria a um governo global se esse governo fosse democrático, se ele fosse complacente aos direitos humanos. Mas qual que é a dos globalistas? Eles querem fazer o mundo em que equiparam Israel ao Hamas, a China aos Estados Unidos. Que tipo de governo global seria esse em que você abraça ditaduras totalitárias, movimentos terroristas, que você relativiza movimentos de países democráticos que querem se defender? Qual que é o fulcro desse globalismo? É uma coisa esquizofrênica mesmo? É uma coisa burra? Ou é uma coisa essencialmente mal? O que eles querem? Que tipo de governança global parece que eles querem? Oi, Adriles. É algo mal, é algo conscientemente mal. Como eu falei, desde os anos 60, 70, a ONU é cada vez mais dominada pelo bloco comunista. Na ocasião, liderado pela União Soviética, já com a China comunista, e hoje, sobretudo, pela China comunista. Então, a ideia basicamente é o seguinte, é retirar poder de países nacionais, sobretudo, né, dos grandes países democráticos, transferi-lo para uma instância multilateral, com a desculpa de, olha, precisamos soluções globais para temas globais, então você não pode decidir nada aí na sua capital, né? Tudo tem que ser decidido aqui no plano internacional. E nesse plano internacional, se fosse um plano neutro, já estaria ruim, porque a maioria das decisões já tem que ser tomadas nacionalmente. Mas se fosse neutro, bom, né, você poderia entender, mas não é. É um plano dominado pelos interesses chineses, russos também, dos totalitários, iranianos, né, e assim por diante. Então, é uma grande máquina de desdemocratização do mundo, porque você enfraquece os países democráticos e fortalece os países totalitários, com uma desculpa bacaninha de que é para ter soluções globais, né? Na verdade, para ter soluções pró-totalitárias. Você olha a Agenda 2030, não tem nada ali que fale de democracia ou de liberdade, de promoção de democracia ou de liberdade. Nada, né? O que Milei chamou a atenção. A Agenda 2030, todas essas agendas da ONU são extremamente confortáveis para os totalitários, né? Nunca pega nas questões também de direitos humanos em países como o Irã e assim por diante, né? Na própria China, não pega em nada a Agenda 2030. Então, é uma máquina de desdemocratização. O que acontece? Você tem toda a razão, digamos, se houvesse um governo mundial que fosse realmente estabelecido formalmente, assim, eu acho que já seria ruim, mas pelo menos, tem um governo, tá ali, tem um endereço, tem um fax, né, como se dizia, tem telefone, tem tudo, teria que ser eleito, né, de alguma maneira, teria que ter responsabilidade perante o mundo todo, você sabe, olha, aquele é o governo mundial, isso e aquilo, para quem você cobrar. O que nós temos hoje é algo muito pior, né, é uma espécie de governo nebuloso, porque os temas são tirados dos países individuais, sobretudo dos países democráticos, e levado para uma coisa que, na verdade, você não sabe como decide, né? Com a ideia de que tem que formar um consenso, não pode ser assim, tem que ser... Mas quem que disse? Não, existe um consenso e tal. E esse consenso, você nunca chega nele. Então, você não sabe onde ele está, você não tem como cobrar. E o que é mais perverso, digamos, é que isso muitas vezes é feito, precisamos de democracia global, né? Olha, como é que você vai construir uma democracia global com base no poder de países totalitários? Se esses países não só têm assento, mas têm assento predominante nesse mecanismo. Então, é quase uma piada dizer que você colocar mais poder na ONU é tornar o mundo mais democrático. E quem que manda na ONU? São países totalitários, né? Então, é uma máquina de você tirar o poder das pessoas. Cara, o que já acontece em miniatura na União Europeia. Então, as pessoas elegem seus governos, e seus governos nacionais decidem cada vez menos. É tudo decidido por Bruxelas, pela União Europeia, que não é eleito, né? Então, no mundo, basicamente, é isso, né? Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, alguns países latino-americanos, que ainda são democráticos,
elegem seus governos, mas as decisões, não, isso aqui é um tema global, então não vai ser decidido por você não, eleitor, vai ser decidido lá na ONU. E quem que escolhe? Não sei, é o pessoal que está lá. Entendeu? E aí você tocou num tema muito interessante, o Irã, né? Aí mais específico, mas que é muito interessante, faz barbaridades com as mulheres, né? O regime iraniano, não o Irã, é uma grande nação, mas o regime dos ayatollahs faz barbaridade contra as mulheres, né? Deve ser um dos piores lugares para uma mulher no mundo. E a ONU sempre passa a mão na cabeça. Agora, e o Brasil, né, agora se absteve de uma votação que era para condenar o Irã pelo tratamento das mulheres. E outro dia eu estava lendo assim, agora nós temos uma diplomacia feminista, né? Disse alguém lá do Itamaraty, né? E tem procurado implementar isso como, né? O que é a diplomacia feminista para eles? É votar a favor do aborto, né? Ou a favor de tudo que seja uma máscara de aborto indiscriminado, né? Agora, então, tá bem, isso é feminismo? Diplomacia feminista. Então, vamos condenar aqui o Irã, que mata moça na rua porque está sem véu? Não, aí não podemos e tal, porque o Irã é um país soberano. Então, a piada também, essa coisa de diplomacia feminista, de defesa de direitos humanos. Defesa de direitos humanos só de quem é seu inimigo, de quem é seu amigo. Ninguém nessa diplomacia brasileira está preocupado com direitos humanos na China, na Rússia, no Irã. E, Ernesto, isso daí acontece no plano internacional e no plano nacional. Claro. Se você não é da patota, se você não é do grupinho, se você não é do grupelho, você... Direitos e garantias fundamentais. Que papo estranho é esse? E assim, a gente chegou numa situação de descalabro institucional total, Ernesto. Eu vi o último vídeo do Nicolas, eu achei excelente, né? O Nicolas Ferreira, ele fez um vídeo mostrando, judiciário não dá mais para confiar. E esse processo, existe um processo de erosão de confiança, de credibilidade, de previsibilidade do Poder Judiciário em razão do protagonismo exercido por ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje atuam dentro de uma lógica de ativismo judicial criminoso. Não é só um ativismo judicial de vamos entender as competências do Supremo sobre temas relacionados a municípios, governos estaduais, União. Não. Virou persecução mesmo. Virou perseguição taxativa. E eu estou curioso para te ouvir, Ernesto, sobre os próximos passos, não do que vai acontecer com o judiciário, porque agora começa... Eu estou vendo muita gente especialista em vidência e futurologia. Bolsonaro não vai... Eu já ouvi isso nas redes sociais. Bolsonaro não vai ser preso de jeito nenhum. Meu Deus, como é que o cara tem a capacidade de falar isso, sendo que todas as sinalizações e todos os indícios se dão no sentido de que isso pode vir a acontecer, com requintes de crueldade, de sadismo, e também uma coisa que eles têm que ter em mente, e eu queria te ouvir sobre isso: o controle do tempo é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está escolhendo quando ele acelera, quando ele freia, quando ele dá uma viradinha para lá, uma viradinha para cá, mas ele está manobrando a situação dentro de um tempo e um cronograma e um time frame que eles escolheram, Ernesto. Exatamente. Esse é um dos temas que estão ficando claros, né? As investigações são eternas e você tem alguns elementos ali, né, manipulados, inventados, distorcidos e tal, e usa quando o momento político é conveniente para o seu lado, né? E isso, obviamente, reflete que o STF hoje é uma corte política, né? Como eles mesmos admitem, né? É uma instituição política, é um partido político praticamente, né? E um partido único, né? Porque só tem eles e os outros são, no fundo, banidos. Não, isso, engraçado, tem uma analogia, eu acho, com essa questão da democracia, ou falta de democracia global, porque no sistema globalista, em Nações Unidas, tudo isso, o que acontece, como eu estava dizendo? Você extrai poder do fundo dos eleitores dos países que escolhem seus governos e passa esse poder para instâncias supranacionais em nome de uma democracia global, né? Mas, no fundo, levando para uma dominação totalitária. No Brasil, é análogo.
você está tirando o poder dos eleitores, que é de quem emana o poder, deveria ser, né? Mas que deveriam ser os protagonistas na democracia, né? E colocando na mão de um STF não eleito, né? Não eleito, assim como a ONU e tal, também em nome da democracia, né? Então, isso também chama atenção para o seguinte: nós não temos essa distinção absoluta entre política interna e política externa, elas estão conectadas, é só como em áreas de estudo que elas são artificialmente separadas, mas é tudo uma questão de poder, de quem exerce o poder, e hoje existe no mundo, em dimensões diferentes, o mesmo processo de desdemocratização do mundo,